Boa noite. Nossa live hoje vai ser muito produtiva. O que nós vamos fazer hoje nessa live? Nessa live de hoje, eu quero trazer várias questões sobre estratégias naturais possíveis. Por que estratégias naturais possíveis? Eu sou muito atento a tudo que vocês escrevem para mim, tá? Muito. Eu coloco aquelas caixinhas de perguntas e um dia eu vou filmar colocando rolando o número de questões para vocês verem. Eu não faço isso porque às vezes pega alguém e a gente tem que preservar a intimidade das pessoas que escrevem, mas são milhares de perguntas. Eu não consigo responder, aí o que eu faço? Porque não dá para responder mal volume, senão nem tem estoque para tudo isso. Eu e minha equipe, a gente seleciona, vai lendo tudo que vocês colocam para trazer os assuntos para live. Então, tudo que vocês perguntam para mim, às vezes não tem a resposta direcionada lá para você, como eu faço nas respostas, mas eu sempre trago para as lives. Então, essa live de hoje eu vou usar muito do que vocês perguntaram para mim essa semana, ao longo dessa vida que vocês me acompanham aqui, sobre estratégias naturais possíveis. E por que eu digo possível? Porque hoje uma pessoa escreveu assim, ó: nossa, Luciano, mas precisa suplementar tanto? A pessoa escreveu para mim. Só que muito provavelmente essa pessoa, muito provavelmente não, com certeza, ela vê a gente falando um monte de coisa e acha que a gente usa tudo. E não é. A gente mostra várias estratégias para situações distintas. A gente não usa tudo o tempo inteiro. Então, a cada momento, a cada ciclo de vida, a cada fase de vida, a gente tem um foco. E a cada fase de vida, a gente lança mão de alguns complementos, de alguns suplementos, de algumas estratégias. Então, às vezes vocês veem a gente falando de 20 coisas. Você fala assim, nossa senhora, Luciano Bruno não come, só toma suplemento, tomando 20 coisas. Não tomo esse monte de coisa. Eu tomo estrategicamente. Então, quando vocês virem a nós, qualquer um, eu e meus colegas, trazendo essas suplementações, não é que todo mundo tem que tomar tudo que a gente fala todo dia. Não é isso. O que a gente faz é mostrar para vocês opções, e dentro de toda aquela sintomatologia, de todas aquelas complicações que a gente apresenta, vocês conseguem enxergar uma luz no fim do túnel. Por exemplo, eu tenho muita dor no joelho, muita dor articular no joelho, por desgaste, diminuição de líquido sinovial, seja motivo X. E vocês me vêm falando, gente, é muito bom a gente usar uma Boswellia, usar uma creatina, usar uma condroitina, uma glucosamina, um MSM, para fazer um recovery articular, um recuperativo articular e melhorar aquelas dores. Maravilhoso. Só que o que eu digo a vocês é para aquela pessoa. Então a pessoa fala assim, então eu também tenho que tomar isso. E aí já anota e a lista vai ficando muito grande. Então são fases. Se você não tem dor nenhuma no joelho, você não precisa tomar tudo isso. Você pode simplesmente escolher uma creatina. Você pode simplesmente tomar uma condroitina, um MSM. Então a gente vai ciclando as coisas. E a mesma coisa chá. As pessoas se confundem muito em quais são os chás usar, qual que eu posso usar, como começar, os shots, como usar. Então é esse assunto que nós vamos tratar na live de hoje. Eu tenho um convidado para lá de especial, que quem já viu a gente divulgando já sabe. Quem não viu vai ver agora que meu convidado hoje é muito, muito especial. Deixa eu ver se ele já está aqui. Eita! Hermano, e aí? E aí, meu irmão? Poxa, que bom você aqui comigo. Bom demais, tá? Nos últimos tempos aí nos encontramos mais online, vamos nos encontrar presencialmente e fazendo o que eu a fazer, né, meu irmão? É isso aí. Aprendendo, né? Toda vez que a gente fala, a gente tem insights novos, por isso que é tão bom, né? A gente pegar essas perguntas que eles fazem, como tu diz, e entender as demandas das pessoas, o quanto às vezes as coisas ficam confusas na cabeça delas, que obviamente não, não tem condições de entender todo esse universo gigante, que é o universo que a gente vive, né? A nossa vida. Exato. Você já percebeu o quanto é incrível que as perguntas se repetem? As perguntas se repetem muito, a gente fala todo dia do assunto na semana e as perguntas se repetem, as dúvidas continuam. E o que eu estava chamando a atenção
é porque a gente recebe, eu sei da tua realidade também, a gente recebe muitas perguntas e dá a impressão que a gente é negligente, que não está respondendo, que está escolhendo. E não é assim. Imagina se a gente responder 1000 perguntas, tem lá 1000 stories. É isso aí. É isso aí, essa é a realidade. Então não dá. Sabe como que eu faço? Eu vou passando, assim, igual você está fazendo, e bato o dedo e olho. Às vezes, se tem alguma bobagem, eu não respondo. Mas se é coisa técnica, eu bato o dedo e respondo. É aleatório real. Não é um aleatório escolhido, não. Para deixando assim. Só que o que eu faço, e que eu sei que você faz também, é ver quais são as dúvidas frequentes que as pessoas buscam e trazer para as lives. E eu acho que a live de hoje é uma live muito importante para que a gente possa usar esse espaço. A gente já vem fazendo isso há muito tempo, né, Vitor? A gente já vem trabalhando essa e outras redes aqui para ajudar as pessoas, para orientar. E cada vez mais a gente vê mais pessoas fazendo, mais pessoas colhendo resultado, mais pessoas se beneficiando daquilo que a gente compartilha com todo mundo aqui. Ontem de manhã, não sei se foi ontem ou foi hoje, já me perdi até de tanta gente essa semana, mas durante o atendimento eu saí lá fora na recepção e tinha uma paciente do Ramon, meu colega, que falou: nossa, Luciano, eu faço as coisas há tanto tempo, e começou a falar das coisas que faz desde já há muito tempo. Tudo que vocês falam, eu faço, né? Minha vida mudou, eu não sinto mais dor, eu não sinto isso, mais aquilo, e muito essa relação de não sentir mais dor, né? O interessante é que a gente vê todo um universo, nós temos pacientes muito plurais, né? Diferentes, em que você vê, por exemplo, aquelas pessoas que nos procuram que quer perder um pouco de peso, mas a grande massa das pessoas que nos procura são aquelas pessoas que têm algum tipo de dor, algum tipo de desconforto, coisas que não foram resolvidas fazendo milhares de outras coisas e às vezes milhares de outras coisas que nem precisariam ser feitas. E essa é a minha rotina aqui, sei que é a sua rotina também. E o que eu mais gostaria que todo mundo que está aqui na live, primeiro fiquem aqui com a gente, tá? Porque vocês vão gostar do que a gente vai trazer, é que vocês entendessem os conceitos básicos. Quando a gente coloca o termo estratégias possíveis, é o que você consegue fazer dentro da sua rotina. E o que não falta são estratégias. Muitas pessoas perguntam assim: Luciano, mas você tem alguma estratégia? Uma coisa simples, me perguntaram hoje na caixinha. Luciano, eu queria uma estratégia mais acessível para quem sofre de enxaqueca. A pessoa me escreveu isso. Porque já imaginando que a gente vai chegar com aquelas coisas mais mirabolantes. Sabe uma das melhores coisas para enxaqueca? Primeiro, água. E segundo, chá de hortelã. Chá de hortelã é acessível para todo mundo. Uma das melhores coisas para dor de cabeça. E aí, eu fico pensando, o que uma pessoa dessa faz? Né? Ela está com dor de cabeça, vai lá tomar um medicamento? Quais são as estratégias que alguém usualmente costuma fazer, sendo desse universo gigante que a gente tem de coisas aqui para fazer com todo mundo? Extremamente complexo para as pessoas, coisas que parecem ser complexas, né, cara, e que muitas vezes são mais simples do que elas pensam, né, no que eu vivo dizendo, assim. A gente fala isso real para os pacientes nossos, né? Olha, não te preocupa em não conseguir fazer tudo. A gente tem que criar um trilho do trem, onde se eu quero chegar daqui até Minas, eu vou na direção de Minas e da cidade que eu quero em Minas. Não é só Minas, né? Minas é gigante. Esse é o caminho. Quanto mais você andar em cima desse caminho, melhor. Mas tudo tem um início, né? E para empurrar um carro, um trem parado no início, é mais difícil. Então a gente vai ter que fazer uma força imensa para pegar e fazer esse trem andar na velocidade que ele vai andar depois? Claro que não. A gente começa devagar. E com as coisas mais acessíveis, muitas vezes, são coisas que a pessoa mesmo se sabota, e isso é um processo que não é pela pessoa ser ruim, né? É um processo de sabotagem natural. Como ela sabe que para ela mudar, ela precisa abandonar aquilo que fez ela adoecer ou ter aquilo, dói, né? Dói dentro da gente saber, poxa vida, vou dar um outro exemplo para enxaqueca. Tem muita gente que, o simples fato de tirar a farinha de trigo, resolve enxaqueca. Só que ela sabe que dói retirar a farinha de trigo. Então, ela complica essa situação, esperando que seja complicado, mais do que aquilo que ela pode fazer,
porque aí ela não precisa fazer. É um processo de sabotagem. No entanto, não custa, num caso desse, eu tenho uma frase que eu gosto de falar por conta da minha avó. Minha avó que faleceu de cirrose não alcoólica. Pequenas mudanças, grandes negócios. O que custa colocar um chá e avaliar a melhora que ela pode te dar? Que custa retirar um alimento durante um curto período? Eu tenho dor de estômago. Tá cheio de gente que tem dor de estômago. Ou uma ansiedade generalizada. Já experimentou trocar o café por um chá? São coisas muito simples de serem feitas. E não é que o café é ruim. É que se eu sei que o café potencializa a ansiedade em muita gente, dores gástricas em muita gente, e eu tenho, ao invés de só os mesmos polifenóis, os mesmos ingredientes dentro de um café, eu posso angariar outros nutrientes dentro de outro líquido, com outra coisa dentro do líquido, não faz sentido a gente não aproveitar dessas. São inúmeras estratégias. E isso não requer esforço nenhum, né? Esforço nenhum. Ao invés de eu colocar nesse momento um café, eu neste momento, sem esforço nenhum, espera um pouquinho, eu coloco um chá. Isso já faz toda a diferença do mundo. Mas aí, quando a gente descomplica isso para as pessoas, daquilo que talvez elas tenham capacidade de descomplicar, mas que estão no meio do emaranhado da vida delas e que não sabem nem como começar, porque é tanta coisa. Elas vêm com um problema na unha, no intestino, mais dor de cabeça, mais gordura corporal, mais dificuldade de ganhar músculo, mais a libido. Então, fica tudo enuviado e a gente entende isso. A pessoa passa por períodos da vida dela que, quando não tratados lá no começo, começa a aumentar, vira uma bola de neve. E nessa bola de neve, é confuso. Eu não sei por onde começar. Eu quero uma enxaqueca, mas eu já tomei tudo que é remédio. E ela não percebe que talvez não, se ela... e tem outra frase que é assim: não procure resolver problemas que já tem evidências que não são prego com martelo. Se você já viu que o seu problema não é um prego, não é um prego que existe ali, que você tem que martelar, porque você já tomou todos os remédios. Então, busque outra ferramenta que não o martelo. E são coisas realmente, né, Lu, que parecem complexas, que bioquimicamente são complexas, mas essa complexidade, ela não vem, por exemplo, num chá de hortelã, através de uma substância única, porque o chá de hortelã, ele pode ter mais de 60 substâncias ali dentro. Exatamente. E essa complexidade nossa, que a gente consegue entender a complexidade de um chá de hortelã, ou de um óleo essencial de hortelã, ou de um shot que vai alguma coisa, esse entendimento, que parece simples, e que por parecer simples, para a pessoa, muitas vezes, ele não vale, né? Assim, não, mas qual é o potencial disso? Uai, o mesmo potencial de um remédio. Só que de uma forma completamente diferente. Você sabe que é interessante? As coisas são muito, muito particulares. Eu tenho estudado nos últimos anos muito a genética. O que eu mais tenho estudado na minha vida é estudar a genética. O quanto isso impacta nas nossas escolhas e nas consequências disso. Você tocou num assunto muito importante, que é consumo de café. Nós moramos no Brasil, nós somos brasileiros. Brasileiro tem o hábito de tomar muito café. Então tudo toma café. Café. Tem gente que trabalha no escritório, que toda hora passa perto da máquina de café ou da garrafa de café e tá tomando café. Só que existem pessoas, não só por causa do metabolismo de cafeína ser lento, não. Então as pessoas pensam, mas eu sou metabolizador lento ou rápido de cafeína? Para eu entender o quanto eu posso consumir. E aí vem uma outra pergunta que é, cafeína então inflama? Cafeína é inflamatório? Sim e não. Tudo depende. Por exemplo, se você é um metabolizador lento de cafeína, se você é muito dopaminérgico, aquela mente inquieta, você é muito estimulado, você tem polimorfismos, alguns polimorfismos importantes que fazem você ter um potencial excitatório maior. A cafeína para você não é que ela é inflamatória, ela é um problema. Porque você vai ter uma excitação absurdamente acentuada e você não vai inflamar porque a cafeína ela foi lá numa via e estimulou uma interleucina 6. Não é isso. A inflamação ela vai acontecer porque você vai trabalhar os neurotransmissores só para o estímulo. Estímulo. E a primeira coisa que você tem é um estímulo de via inflamatória.
E o que mais acontece, o que eu mais vejo nas pessoas fazendo, é tomando café para acordar. Ah, tô muito lerdo hoje. Nossa, não tô rendendo. Deixa eu tomar um café para acordar. Geralmente quem faz isso são as pessoas que menos deveriam fazer. Porque você tem um outro polimorfismo, que é da Conte, que é se você é um Conte lenta, né, que você já tem um estímulo dopaminérgico aumentado e você toma café, esse café vai ser ruim. E não é só o fato da cafeína, é a composição toda. E aí vem a dúvida, Luciano, então eu não posso tomar café? Não, a gente só tem que achar a dose, de repente você pode. Então a gente só tem que achar a dose. Mas se você toma 5 cafés por dia e no final de tarde você tem muita dor de cabeça, diminui para 2 cafés e coloca 2 chás. Então são coisas assim, você tocou num assunto muito simples, que aparentemente é muito simples, e que as pessoas não prestam atenção. Ah, mas não estou fazendo nada de errado. Ah, não estou fazendo nada de errado. Estimulando, e não faz direito. O liga e desliga, o nosso liga e desliga celular que a gente tem que fazer o tempo inteiro. E o que eu mais encontro aqui são as pessoas não conseguindo brecar esse excesso de estímulo, e chega cortisol, chega à noite, o cortisol começa a subir muito, e a produção de melatonina cai, e prejudica o sono. E não somente pela cafeína, porque as pessoas podem falar, ah, então eu vou tomar um café descafeinado para diminuir esse estímulo. Não é só a cafeína. Existe uma série de outros compostos no café que são excitatórios. E a mesma coisa vale para um chá verde. Então, se você é essa pessoa que o café ele não te traz tanto benefício, muito provavelmente chá verde não é a melhor escolha. A gente tem que ir para um contraponto. Ah, então o que eu posso fazer? Eu posso usar um chá que tem uma característica mais adaptógena. Tipo, coisa mais simples do mundo, que é um chá de melissa, que a gente pode colocar. Porque as pessoas acham que tomar melissa é só de noite. E não é. A gente pode tomar chá de melissa ao acordar, a gente pode tomar chá de melissa à tarde. Então, toda essa periodização vai depender de cada um. E nós, isso é fato. Ou a gente tem o nosso DNA caçador, ou a gente tem o DNA caçador-coletor, ou a gente é coletor, ou a gente é coletor-agricultor, ou a gente é agricultor. Isso é completamente diferente. E cai por terra toda e qualquer teoria que existe por aí, que todo mundo tem que ter uma dieta cetogênica, que todo mundo tem que ter uma dieta plant-based. Se você pegar uma pessoa, tá? Se pegar uma pessoa que tem o DNA mais caçador, que tem que fazer poucas refeições por dia, que não tolera alimentos crus, e colocar essa pessoa numa dieta vegetariana, não estou nem dizendo vegana, tá? Vegetariana, essa pessoa vai ter muita complicação. Muita complicação. Porque metabolicamente, ela não foi preparada para aquilo. É como se a gente tivesse um DNA, como não? É um DNA mais ancestral. E tem dificuldade de processar leguminosas, de processar folhas cruas, de processar uma série de coisas. E aí o que acontece? Eu tenho uma dieta inadequada para aquela pessoa. Ah, mas a minha dieta é plant-based, é super variada, mas não está adequada para o que você é. E a gente tem que entender isso na gente, para a gente não achar que existe um modelo de ser saudável. E quando eu falei para o Vitor, vamos falar esse tema na nossa live de hoje, de estratégias naturais possíveis, porque é possível para você. Não só possível de acessível, o que você consegue comprar, o que você tem acesso, mas o que é para você. Vou dar um exemplo simples aqui para vocês. Uma pessoa que tem o DNA mais caçador e consome uma dose aumentada de açúcar, o que acontece em meia hora? Meia hora. Distensão abdominal e dor de cabeça. Isso é fato, isso vai acontecer. Ah, mas o que eu faço? Não posso comer. Tem que achar dose. Tem que achar dose, porque isso é muito característico. E aquela pessoa que come, por exemplo, 200 gramas de carne de noite e não tem problema nenhum. E dorme super bem. Então é uma característica do DNA caçador. Então só se a gente pensar, se a gente olhar para a nossa ancestralidade, a gente já entende que a gente é completamente diferente. E eu atendo muito casal. Às vezes eu tenho um homem que tem um DNA mais caçador e a mulher que tem um DNA mais coletor-agricultor, e que a alimentação tem que ser totalmente diferente. E para convencer um ao outro, para explicar que as coisas são distintas, a gente tem que partir por esse princípio. Então não existe um modelo do que fazer. Ah, então eu tenho que tomar todo dia um shot de cúrcuma. Eu tenho que tomar todo dia. Não. Cada um vai responder
de uma forma, numa velocidade diferente, de uma intensidade distinta. Sabe que é, e isso eu venho batendo nessa tecla há bastante tempo, sabe, Edu? Porque a gente passou de uma era da informação através de dicas, né? A gente viveu muito isso na evolução das redes sociais. A dica que a gente dava no passado, porque a gente tinha um tempo curto para falar com as pessoas, era algo pontual para chamar a atenção da pessoa acerca de um tema importante. Para que ela tenha um entendimento que, numa época em que ninguém entendia que existiam diversos outros caminhos que não fosse só a medicação, ou as dietas para emagrecer contando calorias, para que elas percebessem um ponto relacionando com o outro, que existia um outro caminho. Hoje nós já estamos numa etapa acima disso, em que boa parte das pessoas que já nos seguem, elas já têm um entendimento basal. Elas já entenderam a dica, elas já sabem que existe um outro caminho. Agora elas precisam entender um pouco mais do que isso. E isso é um passo difícil, inclusive para profissionais de saúde. Entender, não, eu entendi a importância de um shot matinal. Eu entendi a importância da cúrcuma, mas eu já não sei mais, nem porque via que essa cúrcuma, ela de fato ela pode ser anti-inflamatória para mim, ou em que momento talvez que ela não faça muito efeito para mim e que eu posso investir em outra estratégia. É muito difícil essa percepção, a gente sabe, para as pessoas, e por isso, claro, que nós temos canais onde a gente consegue ensinar mais elas, né? Por exemplo, de shots. Né? Vocês têm uma forma no curso de vocês, tu e a Rita, de ensinar que shot não eles são positivos, mas a pessoa às vezes ela tem que entender por que naquilo não está gerando a expectativa dela. Poxa, eu estou tomando aquela cúrcuma e estou continuando inflamado. Será que essa cúrcuma é capaz de brigar com açúcar? Não, ela pode atenuar. Agora, se o ponto nevrálgico da pessoa é o consumo excessivo de açúcar e isso está inflamando demais ela, a cúrcuma pode ajudar, mas ela não vai ser capaz de gerar o efeito que o estudo está nos mostrando que gera numa maioria de pessoas. Não tem estudo unânime. Tem estudo para uma maioria. E essa maioria, às vezes, é 60% das pessoas. Exatamente. E para você ter uma ideia, vamos pegar, por exemplo, tá? Que já faço uma série de estratégias há muitos anos. A cúrcuma, para mim, ela desempenha um papel completamente diferente do que uma pessoa que nunca usou. Porque, primeiro, para a gente desconjugar aquela cúrcuma para poder absorver no intestino, a gente precisa de uma microbiota adequada. Se, por exemplo, aquela pessoa não tem aquela microbiota adequada ainda, ela não vai aproveitar nem 5% daquela cúrcuma que está sendo consumida. Vai demorar um tempo, ela vai demorar para ver os efeitos. E o que o Vitor falou é muito importante. Eu estava gravando seu curso 2 semanas atrás e eu ouvi uma coisa que ficou na minha cabeça. Quem aprende não depende. E a gente tem cada vez mais ensinando as pessoas a se virarem. Porque existe uma cultura, principalmente aqui no Brasil, de que quem resolve o problema é o médico. Então a pessoa não pode fazer nada por ela mesma sem ter que ir atrás de um médico e ficar o tempo inteiro procurando médico para fazer as coisas. E sendo que hoje o que mais tem são ferramentas. A gente não está falando de automedicação, a gente está falando de viver dignamente, de saber escolher o que vai comer. Entendeu? Que isso não é nada demais. Todo mundo tem que saber isso. Então a gente tem que saber o que vai fazer. Quando a gente montou o nosso curso, Vitor, eu falei para Rita, eu quero montar um curso em que todo mundo que fizer vai aprender. Não só profissional, não só quem já prescreve. No nosso curso, inclusive, pessoal, as inscrições estão abertas e se encerram sábado. Que dia é hoje? Quarta-feira? Sábado encerram suas inscrições para o curso de chás e shots. Façam. Muita gente. Quem já fez, volta, viu? Quem já fez, volta, assiste de novo, vá anotando as coisas, mas não deixa de aprender. Porque aprendendo é que vocês vão ciclar. Por quê? Por que eu falo que é importante a gente aprender? Quando uma coisa está dando certo, a gente tem muito medo de mudar. Por exemplo, eu me lembro, quando eu comecei a tomar moringa, lá atrás, muitos anos atrás, sei lá, 12 anos atrás, vai lá. 12 anos atrás eu comecei a tomar moringa. E eu tomava moringa
Porque eu comecei a estudar a moringa e vi que a moringa, ela tinha muitas propriedades anti-inflamatórias e eu tinha sido acabado de ser diagnosticado com uma doença autoimune grave, inflamatória, espondilite anquilosante. E eu vi um monte de estudo para moringa, com artrite, com fibromialgia e com doenças articulares outras mais. Né? Eu falei, meu Deus, descobri a solução para os meus problemas. Tudo na minha vida tinha moringa. Eu tomava moringa no shot, eu tomava moringa na cápsula, eu tomava moringa na minha fórmula, eu tomava moringa no suco, o dia inteiro eu tomava moringa, porque eu queria aquele efeito. Só e como eu não estava eu vinha de uma rotina mais inflamatória, aquele pouco que eu mudei já me surtiu efeito. Eu já passei a sentir um pouco menos dor. Eu falei, meu Deus, esse negócio funciona mesmo. Então o que aconteceu é que eu passei a ter medo de tirar a moringa. Então eu queria fazer os ciclos, eu falei assim, eu não vou tirar a moringa, não tenho coragem de tirar. Por quê? E eu sou da área, eu sou nutricionista. Só que eu era um nutricionista que trabalhava, tinha um outro foco na minha vida. A minha vida, meu foco mudou totalmente depois que eu fiquei doente. Que eu falei, peraí, vou cuidar de mim para cuidar dos outros. Então, depois disso, que eu comecei a trabalhar da forma que vocês veem aqui. E aí que eu comecei a falar, peraí, vamos fazer uma tabelinha aqui, né? Fiz uma tabelinha de ativos que tinham efeitos parecidos, porque é tudo diferente, não existe ativo igual, mas que tinham efeitos parecidos com a moringa, para eu começar a fazer ciclo, porque o nosso organismo ele vai se adaptando e começa a inflamar por outras vias. Isso aí é 2, 3, 4, 5, 6 meses, depende, cada um é um. Aí eu comecei a usar moringa, eu comecei a usar wheatgrass, eu comecei a usar cúrcuma, eu comecei a usar gengibre, eu comecei a usar cacau. Eu falei, pronto. Esses aqui, eles não são equivalentes, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Só que essas 5 opções são opções que têm um potencial anti-inflamatório muito conhecido. Eu falei, então eu vou espalhar agora essas 5 coisas na minha semana, não no meu dia. Você vai tomar coisa o dia inteiro, na minha semana. Aí o que eu fazia? Um dia eu tomava limão com moringa, no outro dia eu tomava limão com cúrcuma, no outro dia eu tomava limão com gengibre, no outro dia eu tomava limão com cacau, por exemplo. Fazia isso. Esses eram meus shots matinais. Porque quando a gente está inflamado, quando a gente tem uma doença autoimune, articular, muscular, doenças autoimunes de origem inflamatória, em que você tem uma exacerbação inflamatória, a gente tem uma obrigação matinal. Uma obrigação matinal de dar um comando para o nosso organismo não inflamar. A gente não adianta, não tem outra coisa para fazer que não isso. Então isso é o que a gente chama de estratégia natural possível e coloco mais uma coisa, essencial. Então eu tenho que começar assim. Eu comecei a fazer esses ciclos de shots porque eu queria concentrar. Então você fazer um shot nada mais é do que algo concentrado. Então você pega uma solução ácida, pode ser limão, vinagre de maçã, para estimular a secreção pancreática, biliar, para passar mais rápido aí pelo estômago e chegar no intestino, desse jeito, para mudar o bioma intestinal, porque a gente depende de uma diversidade boa de bactérias para que a gente tenha um controle inflamatório. Então, tudo, por exemplo, quer riqueza maior do que o vinagre de maçã? Gente, vinagre de maçã é remédio. Vinagre de maçã, pela sua própria composição, até fenólico tem no vinagre de maçã. O vinagre de maçã é um dos melhores anti-inflamatórios naturais que existe, simplesmente pela potencialização da produção de ácido gástrico que é curta. Você muda a composição do intestino, você muda o pH, você muda as nossas defesas. Uma simples colher de vinagre de maçã vai acordar. Ah, mas vinagre de maçã é muito ruim, Ciano. Ruim é ficar doente, ruim é sentir dor. Uma colher que você bota na boca um segundo, entendeu? Coloca na água, não consigo tomar isso. Não põe na boca direto, não. Bota um pouquinho de água assim, ó. Joga lá, mistura com algum fitoquímico. Então, colocava essa solução ácida e pensava qual fonte. Esse raciocínio. A água, uma solução ácida. Qual fitoquímico eu vou colocar aqui junto com vinagre de maçã? Gente, tem um post que eu fiz ontem de vinagre de maçã, tudo explicadinho lá no meu feed. Vai lá ler depois, tá? E aí, eu colocava esse fitoquímico, misturava, pronto, eu tinha uma solução concentrada. Então, o shot, ele tem um volume menor para ser um concentrado, para dar um punch no nosso organismo e falar assim, ó, não é para inflamar, tá escutando? Então, você já começa virando a chave. Isso é incrível.
Isso é incrível. Por isso que a gente vai ficando cada vez melhor, não vai sentindo dor. Eu te falo hoje, é muito doido eu comparar eu com 42 anos hoje, quando eu tinha 30 lá atrás, quando eu fui diagnosticado, eu tinha muito mais dor, eu tinha muito menos massa muscular, eu tinha muito menos a disposição, era muito diferente. E eu era 12 anos mais novo. Por que isso mudou tanto? Porque eu passei a cada vez mais investir mais nessas soluções naturais, nessas estratégias naturais. E é isso que a gente vem colocando aqui diariamente para todo mundo. Então, primeira coisa, pense na sua rotina. Você que está assistindo a gente agora. O que você pode começar? Como você pode começar seu dia com o pé direito, desinflamando? Por mais difícil que seja o gosto, a gente sabe que o gosto não é bom, a gente sabe que não são coisas deliciosas e não nem é para ser. São coisas que nem tudo que a gente faz na vida é bom. Então, aquilo ali é uma obrigação que a gente tem que cumprir com o nosso corpo. Eu, a respeito de vinagre de maçã ainda, eu te complementar aqui, as pessoas perguntando, né? Quem tem gastrite, quem tem... Gente, eu tive um caso, uma paciente que estava com uma cápsula de cúrcuma e ela estava na época de açafrão, e ela falou assim, pô, meu gastro falou que pode destruir meu estômago. Aí eu peguei, mostrei para ela um artigo, dar de presente para ele, mas assim, na boa vontade, falei ainda, né? Estudo mostrando que o uso pode diminuir o risco de câncer de estômago, de câncer de estômago. Então, essa percepção das pessoas, às vezes, mas eu posso ter gastrite e tal. Gente, comida de verdade. A gente deve perguntar se eu posso, por ter gastrite, se eu posso consumir açúcar, se eu posso comer chocolate, se eu posso... E não com comida mesmo. Dificilmente a pessoa vai ter um problema com gastrite com comida, com algo tão nobre como um vinagre de maçã, como uma água com limão, que por mais ácidos que pareçam ser, diluídos em água, eles nunca são tão ácidos quanto a própria acidez do estômago. Essa confusão ela precisa ser entendida. Quando eu coloco com isso aqui só de água, o limão, seja um limão inteiro, a acidez disso aqui não passa de 4. A nossa acidez do estômago é de 2, 2,5. Até às vezes menos. Um vinagre de maçã fica com uma acidez de uns 5, 6. Já muda completamente. Então vocês vão diluir na água e mesmo que fosse pura, que a gente não teria problema, a gente tem essa acidez suficiente no estômago para ter essa compatibilidade. E o interessante é que o resultado disso é gerar um impulso para o corpo todo. Parece uma coisa gástrica, né? As pessoas acham uma coisa gástrica. No vinagre, por exemplo, nós temos estruturas prontas que o nosso próprio corpo produz. É tão compatível, que é até diferente do limão, né? É tão compatível o vinagre que a gente produz substâncias ali que são extremamente anti-inflamatórias, esses ácidos graxos, que são curtinhos, pequenos e que são nobres, né? Porque é muito difícil de conseguir produzi-los. A gente, para produzir essas estruturas que são extremamente anti-inflamatórias, são gorduras que são produzidas pelo nosso microbioma. Então, essa população que... Pós-bióticos, né? Isso, a gente chama de pós-bióticos, né? Porque os biontes, os bichos, eles vão consumir alguma coisa e vão acabando metabolizando algo, né? Geralmente algum carboidrato adequado, e vão produzir, ou então um fenol, vão produzir isso. Isso produzido vai ser espalhado pelo nosso corpo. Então ele tem uma ação intestinal e uma ação para o nosso corpo. Isso é tão nobre que é muito caro comprar um suplemento hoje de pós-biótico. É caro. Percebe que ela tem ali numa coisa barata, acessível, principalmente aqui no Brasil, um efeito maravilhoso para a inflamação. Muitas vezes o simples fato, olha quantas pessoas que fizeram relatos aqui, né? Que, nossa, isso salvou minha vida. Aí entra naquele conceito inicial da live. De pequenas estratégias, aquilo que é possível, porque isso é possível, isso é acessível às pessoas. E mesmo que estejam num contexto ruim de alimentação, o simples fato de inserir isso já é inserir algo potencialmente positivo. Não custa nada. O simples fato de trocar o refrigerante pela água já é positivo. De trocar o excesso de chá, de café, escolhendo chás, já é positivo, né? E você sabe que é tão nobre, tão nobre, guarda isso que a gente está falando, é tão nobre a produção de ácido graxo cadeia curta,
E ao mesmo tempo tem gente que passa uma vida sem saber o que é isso, sem produzir o que é isso. Sem produzir ácido graxo de cadeia curta. O ácido graxo de cadeia curta, gente, ele é muito mais vantajoso que ele seja produto do que ele seja ingerido diretamente. Vou tomar ácido graxo de cadeia curta. Não é isso. Então, o ácido graxo de cadeia curta, ele é um produto da fermentação. Imagine que a gente tem um intestino que depende de bactérias específicas e de um pH específico para proteger o intestino do que está passando ali. Porque tem muita coisa boa que a gente quer que absorva, mas tem muita coisa que a gente quer que vá embora. Isso faz parte, isso é a nossa função. Isso é a função do nosso intestino, selecionar. Se o intestino que não tá devidamente modulado, ele não seleciona. Então, muita coisa começa a passar. E os ácidos graxos de cadeia curta, eles são a base da proteção intestinal e a base do controle inflamatório. Então, qualquer pessoa que quer fazer controle da inflamação para sentir menos dor, por exemplo, ou simplesmente para não ficar tão doente como fica, o principal passo, e não sei se principal, mas um dos pilares, é a produção de ácido graxo de cadeia curta. Se a gente usar, por exemplo, o vinagre de maçã, logo ao acordar, a gente já dá o comando para a produção de ácido graxo de cadeia curta. Se, por exemplo, além disso, vamos lá, além disso, eu, em jejum, tá? Em jejum, eu vou lá e vou consumir 2 gramas de goma cássia purificada, Fibregan. Estou dando um exemplo aqui de estratégia. Eu vou tomar o vinagre de maçã e vou fazer um shot com cúrcuma e Fibregan, que é a goma cássia purificada. Vou misturar um pouquinho de limão e vou tomar. Beleza. O Fibregan, ele é um outro produto que vai chegar no intestino, vai ser metabolizado por algumas classes de bactérias e produzir muito ácido graxo de cadeia curta. E se, 2 coisas que a gente já falou, né? A gente já falou do vinagre de maçã e do Fibregan. E se além disso eu fizer uma terceira coisa, que é um jejum intermitente, eu vou aumentar mais ainda a produção de ácido graxo de cadeia curta, porque eu não vou ter interferente. O que acontece? Eu vou ter ali horas e horas fazendo uma estratégia anti-inflamatória. Isso funciona melhor do que qualquer anti-inflamatório que existe no planeta. Porque o anti-inflamatório ele tem uma meia-vida, uma absorção rápida, uma meia-vida rápida, e não tem ação nenhuma de modulação desse bioma, disso que a gente está falando. A ação é no final da história. Então, você precisa inibir COX-2 para sentir menos dor, você vai usar o inibidor de COX-2. Mas no caminho ele não fez nada. Até uma ação negativa no bioma. Esse é o problema. Ele acaba com a camada de muco do intestino. Então, além de ir lá na cadeia final, ou seja, a ocorrência do evento, esse conceito é importante para as pessoas, né? Eu tenho uma inflamação, eu tomo um anti-inflamatório, eu estou com um biológico, eu estou na cadeia final. Todos os eventos precursores continuam acontecendo. Então, na verdade, eu melhorei, literalmente, eu dou o exemplo que eu acho que é o mais claro, eu tampei as janelas da minha casa. Ela continua pegando fogo, mas eu não vejo mais. Então, isso não me incomoda. Isso é muito perigoso, na verdade, de fazer, né? Não buscar mudar as condições que me levam até, no final, tá pitando a campainha. Bota um abafador de ouvido. Não, peraí, tá pitando a campainha. Não adianta eu deixar minha fábrica pegar fogo, tá pitando a campainha aqui, e eu não lá ver o que está acontecendo. Deixa eu explicar para as pessoas só essa questão da ácido, de todo mundo aqui. Ácido gástricos, ácido gástrico, são gorduras, né, gente? Gorduras. A gordura, a gente subdivide para ficar mais fácil de entender aqui para vocês. E nessas subdivisões tem tipos de gorduras que são saturadas. Tu vê como as pessoas... Né, é gordura saturada, reta, de cadeia pequenininha, com poucos carbonos. Esse a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta. Essas gorduras, a gente produz quase todos os tipos de gorduras. A gente só não consegue produzir ômega 3 e ômega 6, que são bem longas, gorduras grandes, estruturalmente grandes, né? Na verdade, não são gorduras, são ácidos graxos. É como se fosse a gordura uma parede e o ácido graxo é quando tu quebra a parede. E aí tu consegue absorver, né? Ele não vira uma gordura no teu corpo, ele vira um ácido graxo, em que você vai utilizar para várias funções. Esse ácido de cadeia curta é o mais difícil de a gente produzir. O resto a gente produz a Bangu. Mas isso é muito difícil. E ele é nobre, né? Então é aquela coisa, tem um poema que eu gosto muito, né? Que para chegar até uma ilha, às vezes a gente mira na ilha. Às vezes a ilha não é o melhor que tem pra gente. O caminho é maravilhoso. Então quando a gente estuda
o benefício do ácido graxo de cadeia curta produzido pelo nosso corpo, a gente está estudando, consequentemente, até sem perceber, todas as estratégias que nos fazem produzi-lo. Nós estamos melhorando o bioma, nós estamos melhorando marcadores inflamatórios, sinalizações epigenéticas, eu estou melhorando meu ritmo circadiano, eu estou melhorando a minha alimentação, eu estou me exercitando mais, eu estou praticando jejum intermitente. Olha tudo que a gente amplia para produzir ácido graxo de cadeia curta. Em que isso é o produto final e é maravilhoso, mas tudo que eu já fiz para conseguir produzir isso, nossa senhora! A gente E fazer mais uma coisa interessante, que a gente vai continuando. Olha só como você está falando, minha cabeça está assim, ó, meu, de tanta coisa que tem. Então imagina, se a gente fez isso, né? A gente estimulou aí, fez o jejum, usou o Fibregan. Fibregan, gente, água macaça purificada, farmácia de manipulação, que vocês conseguem isso, tá? E vinagre de maçã é o orgânico, que vocês conseguem em loja natural, internet, facinho de achar, mas tem que ser orgânico. Só da gente fazer isso, começou o dia desse jeito. Quando é lá no meio da manhã, a gente potencializa com alguns compostos que vão estimular mais ainda essas bactérias e vão atuar como um tamponante. Esse termo tamponante intestinal é porque ele vai esticar mais aquele pH benéfico. Aí eu vi uma pessoa escrevendo e falou assim, eu tomo erva baleeira. Erva baleeira é incrível para quem sente dor. Incrível, incrível para quem tem dor articular. Então você tomar um chá de erva baleeira às 10, 11 da manhã, depois de ter feito uma estratégia dessa, no dia que você estiver fazendo jejum, você vai potencializar esse efeito anti-inflamatório, porque você vai usar um tamponante ali, vai manter mais aquele pH em níveis em que você consegue ter uma microbiota mais favorável e que você consegue ter mais ácidos graxos de cadeia curta. E esses ácidos graxos de cadeia curta são de fluxo contínuo. Então a gente pode usar uma erva baleeira, a gente pode usar um chá de moringa, a gente pode usar um chá de raiz de cúrcuma, a gente pode usar um chá de gengibre. Todos esses compostos, eles são também prebióticos. Você sabia que cúrcuma é prebiótica? Prebiótico? Que gengibre é prebiótico? Prebiótico não é só fibra. Prebiótico é tudo que estimula bactéria benéfica. E eu já falava isso há 500 anos atrás, num artigo de 2004, quando eu mostrava. Eu falei, gente, isso aqui é mais importante que prebiótico. E o povo estava naquela febre, aquela coisa do prebiótico, usando aquele modelo de prebiótico, tendo distensão. Eu falei, não é bem por aí, a gente tem que ir por partes. E a cúrcuma, o gengibre, eles têm uma atividade pré-biótica de estimular a bactéria benéfica muito forte. Porque para a gente utilizar qualquer miligrama que seja, quem tem que trabalhar são as bactérias que tem que desconjugar. Desconjugar é separar. Separar o que a gente precisa do que a gente precisa. E quem faz isso é a bactéria, não é a enzima. Então, só o fato da gente consumir, por isso que eu falo para consumir 3 chás por dia. Vocês entendem? Porque são 3 momentos diferentes. E não pode ter nada junto com o chá. Eu vou comer um chá com uma proteína. Tá errado. Eu vou comer um chá com um pedaço de alguma coisa. A hora de chá é só chá, é puro. Você tem que deixar aquela superfície livre para os ativos que estão chá. Aquela solução é uma solução muito rica. Você não pode misturar macronutriente nenhum. Então, se a gente não consome chá com outra coisa. Mas eu vi uma proteína misturada com chá tal. Bobagem. Não vai fazer nem efeito nenhum no outro. Para chá não vai. Então, o que acontece? O horário de tomar chá é chá. Ponto. Então, você precisa daquela superfície para jogar aquele monte de ativo. E quando aqueles ativos eles estão na solução no intestino, eles vão estimular muito bactéria. O nosso organismo entende que tem que produzir mais bactérias. Essas bactérias elas aumentam, elas vão se proliferando para desconjugar o máximo possível. Isso você faz no meio da manhã, no meio da tarde, antes de dormir. São o que a gente chama de 3 estratégias anti-inflamatórias. A gente fala estratégia anti-inflamatória para ficar didático para vocês fazerem e didático para a gente saber que a gente está orientando o nosso cliente, nosso paciente ou qualquer pessoa que seja a fazer adequadamente. Então, por isso dos 3 chás. Então, não vale tomar, então já que é tão bom, vou tomar 1 litro de uma vez. Não adianta. Então, a gente precisa de 300 a 400 ml no meio da manhã, 300 a 400 ml no meio da tarde, 300 a 400 ml de noite. Simplesmente para jogar composto fenólico, tá? Por que é importante o chá? Muito mais do que qualquer outra coisa. Porque você poderia, Luciano, poderia ser um suco XY? Depende. Se tiver muita fibra, não é interessante. Porque naquela hora que a gente quer usar
Os chás, a gente quer fitoquímico, a gente não quer fibra, tá? Por isso que é muito diferente chá de suco. A gente quer fitoquímico. Não é uma coisa difícil de romper, é uma coisa simples. Vem na água, tu nem vê, né? Exatamente, exatamente. É muito, muito simples metabolicamente. E se eu começar a colocar macro, eu vou aquele processo digestivo vai ficando mais complexo e o acesso ao fitoquímico pelas nossas bactérias vai ficando mais difícil, tá? Porque quando você mistura uma fibra, alguma coisa nessa solução, a fibra ela tem uma capacidade higroscópica de absorver água. Então ela absorve água e tudo que está solúvel na água. Então ela absorve o fitoquímico e vai liberando de forma muito lenta. E não é isso que a gente quer. A gente quer cair de uma vez para o nosso intestino tomar um susto, alcalinizar e produzir um monte de bactéria. E em cima disso, dessas bactérias, a gente tem uma desconjugação eficiente. Por isso que chá não se mistura com nada. Chá precisa de superfície limpa. Chá precisa de... não pode ter interferente nenhum. E os chás são muito quelantes. Todo fitoquímico tem uma ação quelante. Então, quelar é ligar com outra coisa. Então, se tiver misturado com cálcio, com magnésio, com qualquer outro elemento traço, o risco de quelação é muito alto. Então, o que a gente faz, sempre pensa nós temos alguns compromissos. O shot sozinho, o chá no meio da manhã sozinho e o chá no meio da tarde sozinho. Luciano, mas eu gosto de fazer um lanche da tarde. Ok, faz seu lanche da tarde 4h30 e toma seu chá às 3. Dá um intervalo de meia hora para frente e para trás aí, entendeu? Então, se almoçou 1h da tarde, vai tomar seu chá às 2h30 e vai fazer seu lanche às 4h30. Só não pode misturar as coisas, porque senão a gente vai acabar com os benefícios. Ah, mas qual chá? Todos esses que a gente está dando de opção aqui. Aí fica difícil colocar, toma chá. A lista de chá ela é infinita, tem muita coisa para se fazer. Por isso que eu falo para vocês, vai lá, faça o nosso curso de chá. O curso está lindo, a gente caprichou, Rita e eu demos o sangue ali para fazer algo que vocês consigam entender e colocar em prática. E é para todo mundo. E a grande vantagem de tudo que a gente faz é que é vitalício. Então vocês têm lá para sempre, não tem o prazo para fazer, porque vai ficar sem o curso. É de vocês, é de vocês. E aí vocês vão fazendo, vão anotando e vão colocando em prática. Mas Isso eu quero que vocês... Oi. E é o fundamental, deixa eu ressaltar para as pessoas aqui, porque nós estamos numa época em que está muito difícil a vida das pessoas, né? Nós passamos por um período muito complexo em que todas as doenças que estavam lá parcialmente gerenciadas, elas parecem que explodiram. Nós estamos vivendo assim uma era aqui de uma importância vital o controle de inflamação, que foi o que matou as pessoas. O que matou as pessoas durante todo esse período que a gente passou foram eventos inflamatórios. Não é uma coisa do pulmão, né? Isso ficou comprovado. Era chuva de citocinas inflamatórias. E tu vê, quem já está modulando essa inflamação está muito distante de ser atirado num penhasco. Porque quem está na beira, eu não estou doente, eu estou inflamado. Pô, são coisas simples. Custa inserir, por exemplo, chás durante o dia, inserir, se for inflamação e oxidação. Foram os dois eventos, no final das contas, metabólicos, principalmente a inflamação, que matou esse tanto de gente. E continua trazendo imensas, imensuráveis consequências. Quando tu falou ali, eu acho muito interessante esse ponto, até para as pessoas já saírem do norte, né? O que escolher? Pô, você tem que aprender. Quem aprende não depende. Eu pego uma dica hoje de um chá e amanhã ele já não está fazendo o efeito que eu gostaria, porque eu não vou repetir a vida inteira a mesma coisa. Eu tenho uma imensidão de ervas. Então eu posso utilizar ervas diferentes para diferentes situações e dentro dessas situações a gente vai ter uma que talvez para você não funcione tão bem, né? Mas existe aquela outra que é prima irmã, mas não é igual. Vou dar um exemplo aqui para as pessoas, eu acho que esse exemplo fica muito simples, né? Tem pessoas que tomam um chá de camomila, eu não posso tomar durante o dia, porque definitivamente a camomila para o Vitor, Vitor, me acalma demais. E eu já sou um cara calmo. Então, durante o dia, eu tenho calma plena. E eu sou um cara que metaboliza muito rápido a dopamina. Então, eu sou um cara que, se eu não tiver um certo estímulo durante o dia, eu sou um cara que preciso desta excitabilidade. Se eu passar da excitabilidade, isso começa a me trazer um cansaço. Então, é algo que eu preciso definir aprendendo.
E é algo que as pessoas podem aprender através dos fitoquímicos, porque não precisa ser um profissional de saúde para poder entender que ela toma aquele fitoquímico, entende o que tem ali dentro, não tecnicamente, mas ela entende o potencial, ela percebe que aquele, para ela, não faz o efeito esperado neste momento. Vai estar se prejudicando? Nunca, porque ela pode não estar percebendo o efeito. O efeito está acontecendo. É o que eu digo para as pessoas. Eu tomo um cafezinho antes de dormir e durmo tranquilo. Você acha que dorme tranquilo? Que fatalmente prejudica o seu sono. Não tem uma escolha de não prejudicar. Ele tem um estímulo dopaminérgico e adrenérgico. E vai acontecer, a despeito de perceber. Então, se a gente pudesse separar para as pessoas aqui desse mundo hoje, né? É as coisas que nos aceleram, desaceleram. Se a gente partir desse básico pressuposto hoje que é tão importante, nós estamos falando de uma condição que está afetando demais as pessoas, que é uma desautonomia, né? Eu vivo num sistema adrenérgico mais estimulado do que deveria. Com isso eu tenho mais cortisol, eu tenho mais glutamato, um neurotransmissor, um hormônio do cérebro que excita muito o nosso cérebro. Eu tenho mais adrenalina, todo mundo sabe o que é. Eu estou sempre mais aqui. Eu tenho dificuldades do meu sistema contrário a esse. É aquilo que desestimula, mas não é desestimular, é que nos regula, é a contrarregulação. Poxa, o jeito mais prático de fazer isso, mais prático durante o dia, e quiçá, vou dizer o seguinte, o único jeito de fazer isso é inserindo componentes que não vão estar na sua alimentação, porque quando eu como algo aqui, eu tenho um processo digestório, eu tenho uma certa excitabilidade, ele pode jogar contra ou a favor. Agora, o jeito mais prático de fazer, acessível, e aí vai ao tema básico da nossa live aqui, é jogar coisas que são práticas e simples, e que não sejam só esse aqui. Tem inúmeras ervas. Eu vou usar só o grão de café. E mais, o café é adrenérgico, dopaminérgico. Eu estou o tempo todo me estimulando. O Vitor, ele se dá bem com isso, metabolizar rápido e tal. Eu não uso só isso. Aliás, eu poderia estar agora, nesse momento aqui, usando isso. Eu metabolizo rápido, preciso de estímulo. Eu sei que eu não posso. Por mais rápido que eu metabolize, são mais 2 horas. Não faz sentido. No mínimo 2 horas com isso funcionando no meu corpo. Porque eu vou até às 11 horas da noite com estímulo noradrenérgico no meu cérebro? De jeito nenhum. É um momento de estimular a GABA. E tem um monte de chá que faz isso. Isso é nobre, né, Lu? Cara, é tão nobre estimular a GABA que não existe mais hoje. Não existe algo que estimula a GABA. Estimula a GABA é a pessoa transpirar, assim, respirar, transpirar também. Né? Isso é inspirar e soltar esse ar. Quem que solta o ar? Quem que se lembra de fazer isso no meio de um dia? Fazer uma meditação. Quem que consegue fazer isso no meio de um dia? Às vezes num dia meu cérebro excitado, eu estou regulando a excitabilidade tóxica do meu cérebro. Tóxica, porque se intoxica o nosso cérebro. Faz com que eu não consiga mais ter a atenção devida que todo mundo reclama, né? Não, minha memória está ruim. Quem que não reclama de memória hoje? A memória está ruim, meu cérebro já não é mais o mesmo. Tô vendo, não consigo dormir adequadamente. Durante o dia fico muito excitado. As mulheres todas com muita excitabilidade ruim, né? Aquela ansiedade que nos refere. Cara, é tão simples. Se eu tenho aqui, eu estou sentado. Todo mundo hoje trabalha sentado, né? Tem um momento que a pessoa senta. A não sei que a pessoa trabalhe lá no braçal. Essa no braçal mesmo, ela não tem as mesmas consequências de quem trabalha na frente do computador, com o mundo à sua frente e com essa estabilidade tóxica. Cara, saber os chás que combinam com isso, porque as pessoas conhecem o que? Camomila? A quantidade de ervas que podem provocar esse efeito adaptógeno, adaptar esse sistema adrenal e ainda ser estimulatórios ao sistema GABAérgico. O que não tem remédio para isso. O remédio que tem para isso é Rivotril, meus amigos. É lorazepam. Ninguém quer chegar nisso, não é mesmo? Se você não quer chegar nisso, faça algo para não chegar. Né? Pô, o curso da Lu e da Rita explicam de uma forma detalhada e simples de entender como não chegar no ruim. Com coisa simples. Que é a coisa mais simples do que chegar no Brasil. Mais acessível. As pessoas estão perguntando, mas onde é que eu consigo? A pessoa vai em qualquer mercado público pelo Brasil. Eu consigo, toda cidade tem. Ou então, ela entra no Google hoje. Muita gente perguntando, mas Moringa, eu entro no Google. É tão simples fazendo isso, né? As pessoas falando aqui, eu tomo Rivotril. Pois é, o Rivotril deveria ser a última, mas a última das expectativas da pessoa. Só que como ela não conhece um caminho para não chegar lá, ela fica à mercê. Eu tô quase. Não, mas eu não tô quase. Se eu tô quase, eu faço algo para sair desse quase. Mas o que se tem para sair desse quase? Cara,
são ativos fitoterápicos. Esses são os que mais funcionam, são remédios naturais. E que muitas vezes fazem comparativamente o mesmo efeito de um remédio potente. Só que a pessoa não percebe. Só que é modulador. Sabe o que acontece? Às vezes primeiro, é prático, é cômodo você pegar um Rivotril ou gotinhas de Rivotril ou qualquer coisa que você usar. Você toma 3, independente do que você, da forma que você usa, é muito prático você ingerir aquilo. Tá, tomou, acabou. Quando você fala em fazer chá, a pessoa já pensa, nossa, mas que trabalheira. Mas eu vou substituir. Não é substituir. Primeiro, tira isso de cabeça. Você não vai substituir o horário que você toma o Rivotril por um chá. Não é isso. As estratégias, elas vão ao longo do dia. Hoje teve uma coisa muito interessante na caixinha, que uma pessoa escreveu assim, Luciano, eu tomo, tá lá na caixinha, eu tomo magnésio inositol, deixa eu lembrar exatamente o que ela falou, magnésio inositol, ashwagandha e L-teanina à noite. O que você acha? Isso é um combo bacana para quem quer relaxar, para quem quer produzir o GABA. Eu respondi para ela, eu separaria. Por quê? Só para vocês entenderem como o nosso corpo funciona. Quando vai chegando no final do dia, que foi o que o Vitor falou, que 5, 7 horas, 5, 6 horas é a hora de a gente estimular o GABA, que é o que ele estava falando para vocês antes. E isso é muito nobre, a gente tem que fazer isso. Se a gente não estimula bem o GABA às 5, às 6 ou às 7 da noite, dificilmente a gente consegue um bom estímulo mais tarde. Então, eu falei para ela, separa, usa a ashwagandha e a L-teanina de tarde, 5 horas, e o magnésio inositol de noite. Porque você tem um estímulo de GABA no horário certo, 5, 6 da tarde, e o relaxamento muscular que o magnésio mais o inositol propõe na hora próxima ao horário do sono, para você conseguir relaxar, para ter um sono mais rápido. Não é que o magnésio inositol vai aumentar a melatonina, não é isso. O magnésio inositol, ele vai fazer um relaxamento para que o excesso de constrição, ele diminui muito a produção de melatonina. Então, o relaxamento muscular, ele é um passo muito importante para que a gente consiga entrar no sono. Eu só coloquei essa separação. Uma pessoa que faz isso frequentemente, dificilmente vai ter que tomar um Rivotril. Porque já está fazendo esse controle dos neurotransmissores na hora certa. Porque a gente fica o tempo inteiro excitando. Quando chega à noite, quer dormir. Como? Onde é que está a produção de serotonina durante o dia, a produção de GABA no finalzinho do dia, a diminuição do cortisol no final do dia. Então, como é que o corpo vai fazer isso? Então, é como se a gente estivesse colocando o nosso corpo à prova diariamente. Tipo assim, deixa eu ver até onde meu corpo aguenta. A impressão que eu tenho é essa. Por isso que as pessoas adoecem tanto, por isso que as pessoas inflamam tanto, por isso que nos últimos 2 anos tanta gente morreu por um processo de uma chuva, uma tempestade de citocina, conforme você mesmo falou, que já era um ambiente propício para isso. Que as pessoas não entendem. Tem pessoas que são propícias a isso, a processos, a sentirem muito mais o impacto de um processo infeccioso que vai culminar numa resposta inflamatória do que outras, porque já estava tudo errado. Então, manter o nosso corpo no limite é algo que eu vejo assim, manter o corpo no limite é algo que eu vejo muito comum na vida de todo mundo. Muito comum. As pessoas, elas estão muito preocupadas com a produção e esquecem que precisa produzir, porque agora tá a onda é essa, né? Tem que produzir. Só que essa produção, ela é muito custosa. Ela é muito custosa porque você vai se excita até 7 horas da noite. Depois você não tem tempo hábil para produzir GABA, para produzir melatonina, para diminuir esse estímulo dopaminérgico, para fazer esse relaxamento como se deveria. Então é isso que a gente precisa deixar claro. Não é o Rivotril que você vai usar de noite, ele vai te dopar. Ele não vai te fazer relaxar. Ele não vai te fazer entrar num sono reparador. E vai virando uma bola de neve. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Não é que a gente substitui. Não existe substituir medicamento. Existe mudar o estilo de vida para você não depender dele. E aí a pessoa que tá tomando, que está agora ouvindo a gente, está pensando, caramba, mas eu estou tomando esse Rivotril aí. Então a gente está falando do Rivotril, que foi o que vocês falaram, tá? Mas tem
milhares de, centenas de outros aí que a gente vê, dezenas de outros que a gente vê por aí. E a pessoa que já toma, ela fala, e agora, meu Deus, o que eu faço? Começa do começo. Começa fazendo a estratégia antioxidante de manhã, começa com os chás adaptógenos de manhã, entendeu? A cúrcuma é um adaptógeno. Joga um outro adaptógeno para de tarde. Eu vi alguém escrevendo aí da Bacopa maravilhosa. Né? Vocês podem tomar a melissa, a tarde. Cada um vai responder de uma forma. Se você, por exemplo, é igual o Vitor, que você tomar melissa desmaia, você pode, por exemplo, tomar uma outra coisa que não vai fazer isso. Você pode tomar uma raiz de cúrcuma, que é um super adaptógeno. Adaptógeno é aquele que modula a nossa resposta ao estresse. E é importante a gente ter esse estímulo adaptógeno no meio da tarde. A gente tem cogumelos adaptógenos, a gente tem uma gama de cogumelos adaptógenos que a gente pode tomar no meio da tarde para fazer esses estímulos. E no final, eu garanto para vocês que vocês vão conseguir relaxar. Eu sou prova disso, viu? Porque eu sou muito, parece que eu sou calmo. Eu falo, nossa, Luciano, como você é calmo? Eu sou modulado, não sou calmo, não. Porque minha cabeça é o tempo inteiro assim, um monte de coisa, eu trabalho pra caramba, e eu chego em casa 9h30, eu estou 9h30 da noite, 10 horas, eu estou dormindo, não é nem deitado, dormindo. Por quê? Porque eu já consigo fazer essa virada de chave. Agora são 9 horas da noite, eu estou fazendo uma live, daqui 1 hora eu estou dormindo. O que eu fiz antes de começar essa live? Já tomei meu adaptógeno, eu já jantei, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Jantei 6 horas da tarde, já tomei meu adaptógeno, já comecei, porque eu tô agora num momento de excitação, tô fazendo uma live. E agora eu termino essa live, eu vou continuar o meu estímulo. Eu vou tomar de novo um chá de melissa, vou tomar um magnésio inositol para não ter um prejuízo de relaxamento. Então vocês estão entendendo que é a somatória e não o chá que vai substituir o Rivotril, e sim a sequência de 1, 2, 3, 4 estratégias que o profissional de saúde vai conseguir fazer, vai periodizar para vocês, ou vocês vão sentar aí e escrever o que vocês podem, o que é acessível e possível dentro do que vocês fazem aí. Deixa eu até ressaltar para as pessoas aqui, eu como médico aqui, por exemplo, assim, ó, independente da prescrição do médico, vocês podem fazer isso e vocês devem fazer isso. O Lu tocou aqui num ponto crucial para vocês entenderem. Vocês vão retirar o remédio que vocês estão utilizando, vocês vão perceber que chega um momento em que não há mais necessidade. É simples assim. Pô, já estou calmo de noite. Então, no final de semana aqui, deixa eu ver se eu durmo melhor aqui sem a medicação. E vai ser algo, é natural que acontece, mas não é de um dia para o outro. Não é botar uma coisa para substituir. Então, antes de dormir, vou tomar isso em vez daquilo. E as pessoas estão perguntando aqui, e melatonina? Melatonina é um hormônio, vocês precisam de prescrição. Então, até certo ponto, a pessoa, o indivíduo, a gente espera que o indivíduo faça antes, inclusive, de chegar na nossa consulta. Portanto, são coisas factíveis para todos, desde que entendam. Né? Tem essas discussões todas que entram, são, às vezes, são totalmente dispensáveis. Não, mas tem outras pessoas perguntando aqui, mas e os chás? Será que não vão intoxicar meu fígado? Nós estamos falando de coisas completamente diferentes. Que, aliás, o caso que eu acho que todos estão se referindo aqui, que foi comprovado que não morreu por excesso de chá nenhum. Que morreu por conta de uma inflamação no sistema nervoso central, aquela cantora. Então, mas aí, mostrar que focinho de porco não é tomada, já não serve mais para ninguém. Já foi uma notícia numa televisão, na outra, falando que existe um relato na vida da Garcinia Camboja provocando lesão hepática. É um estudo de um relato, uma pessoa, mas fica aquela coisa, será que não é excesso de chá? Nada disso. Agora, então, qual é o limite de vocês? Estilo de vida, gente, não é algo que vocês dependam dos profissionais de saúde para dizer, faça isso hoje. Eu espero que meus pacientes entendam. O Lu espera que os pacientes entendam. E mais, o Lu e eu esperamos que os nossos pacientes, olha que são os nossos pacientes, já cheguem executando boa parte das estratégias que estão disponíveis a eles. Que não dependam da gente para começar a fazer uso do chá. Entenda como é que é o chá. Há uma outra parte que aí depende do profissional de saúde, como eu gostei muito lá, o Lu, quando estava gravando o curso lá para mim, ele falou em coisas que são para profissional de saúde, que são cruciais de entender metabolicamente, porque ele estava ensinando lá do microbioma, num contexto de doenças inflamatórias autoimunes, é uma coisa séria.
e mostrando que é possível o profissional de saúde entender o microbioma, como ele pode ser um remédio, que através dele vai vir um remédio, para que ele consiga silenciar a expressão de uma doença inflamatória grave. Isso vocês não vão ter acesso. É óbvio, a maioria das pessoas que estão aqui que não são profissionais de saúde, vocês não vão ter acesso. Mas, quiçá, vocês precisam entender isso. Porque muitas vezes o que vocês precedem e fazem antes já naturalmente são capazes de silenciar lá no fim, se vocês perceberem. Eu estava falando dos chás aqui, né, como pré-bióticos. Olha, vamos traçando um paralelo só para vocês entenderem. Num curso que ele gravou para mim, ele estava explicando para os profissionais de saúde o que acontece e como se pode fazer outras prescrições junto disso. Tá? Mas aquilo é secundário. Está muito claro dentro do curso. O profissional de saúde ele precisa fazer a base antes. A base antes está aqui. A gente espera que vocês já façam, né? Espera que vocês já estejam fazendo, para que você não tenha que gastar um tempo na consulta, porque nos toma tempo na consulta, insistir para o nosso paciente, porque sabe, tu não coloca chá. Cara, isso é elementar. Eu não quero gastar tempo com isso, porque é tão simples. E deixa eu explicar o que está acontecendo de sério com ele. E aí o outro manejo nos exames e tal. Então, são coisas acessíveis que vocês devem fazer, não é? Eu posso fazer. E caso não se derem bem, ninguém morre. Ou seja, poxa, não gostei do vinagre de manhã. Ou esse chá, não gostei. Tá tudo certo. É só não tomar amanhã. É tão simples, né? Exato, exato. E o interessante que você tá colocando aí é que todo mundo quer achar uma solução imediata para aquele problema. E essa é a sua rotina, é a minha rotina. A gente ajuda muito as pessoas se livrar de algumas prescrições que foram feitas aí ao longo da vida e que fizeram com que aquela pessoa tivesse um medicamento de uso contínuo totalmente desnecessário. A gente ajuda muito isso, só que não é, vou de novo bater na tecla, não é substituir. É a gente fazer um controle básico, que foi o que o Vitor falou aí, é a base. Vocês têm que aprender a fazer um controle básico da resposta inflamatória para vocês não sentirem complicações, para vocês não terem um risco aumentado de diabetes tipo 2, de uma inflamação intestinal, de uma doença articular. Então, tudo isso é básico. E a gente, quando coloca para vocês aqui essa gama de estratégias, é para vocês tentarem encaixar isso na rotina. Nos cursos a gente coloca isso. No meu curso, gente, vocês vão lá no Luciano Bruno Academy. Vocês estão perguntando onde é? lucianobrunoacademy.com.br. É curso para todo mundo, que é o curso de chás e shots que está aberto até sábado. Arthur, põe o link para mim na live do curso. E o curso do Vitor é um curso para profissionais de saúde que precisam aprender demais isso que a gente está falando. Então, isso que a gente está falando, a gente estudou uma vida. Ele foi galgando essas coisas. Os profissionais da saúde têm que aprender. Por isso que eu fui lá, fiz questão de gravar isso para você, levar o que anos e anos a gente estudou, e eu tenho certeza que todo mundo que fizer vai ter um impacto absurdo na formação. Isso aí, daqui uns meses, a gente já vai ouvir relato do quanto as pessoas estão satisfeitas. Isso é uma questão de tempo, isso eu tenho certeza, não tenho a menor dúvida disso. E vocês, nossos seguidores, as pessoas que estão aqui com a gente diariamente, vocês têm o privilégio de fazer isso na prática. Não é o privilégio de ter a gente na vida de vocês. A gente está aqui, você está aqui é porque alguma coisa a gente tem em comum, tá? A gente é um time. E vocês têm que colocar isso de uma forma organizada, tá? Então, por exemplo, chegou no domingo, pensa na sua semana. Quais serão meus shots matinais? Quais serão meus chás que eu vou tomar no meio da manhã? Quais vão ser os chás que eu vou tomar de tarde? Como que eu vou modular meus neurotransmissores? Eu vi muita gente perguntando assim, ó, o que é GABA? Gente, saber o que é GABA não é conceito técnico não, viu? Isso não tem nada de técnico. Isso é você saber qual é a sua marca. A pessoa fala assim, mas é muito técnico. Tem nada de técnico. Te explica e desmembra. O GABA é o gama-aminobutírico, que é um neurotransmissor que vai fazer um controle desse potencial excitatório. Então, ele vai diminuir a excitação. A dopamina é um outro neurotransmissor que vai fazer o estímulo excitatório.
Então a gente tem que equilibrar. Imagina se à noite o GABA está baixo e a dopamina está alta. Se essa dopamina está alta e esse GABA está baixo, pode ter certeza que o cortisol também vai estar alto. Se o GABA está baixo, o cortisol está alto e muito provavelmente a melatonina também está baixa. Então você tem um GABA baixo, uma melatonina baixa, uma dopamina alta e um cortisol alto. Não existe descanso, não existe relaxamento. Essa pessoa que vai querer ganhar massa muscular não vai jamais, porque vai ter o estímulo catabólico. Se a pessoa tem uma doença articular, é a hora que ela vai mais sentir dor. Então você pode, naquela hora, se você tem uma dor, artrite, por exemplo, e chega de noite, quando você começa a dar 9h30, você começa a sentir muito mais dor do que durante o dia, é um reflexo desse estímulo inflamatório e muito provavelmente que os seus neurotransmissores não estão modulados. E a primeira coisa que você percebe quando você modula os neurotransmissores é diminuição de dor. Isso vai acontecer muito rapidamente. Cada um vai ter uma resposta em um tempo, mas costuma ser resposta rápida. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla. E quando você toma um medicamento que age lá, por exemplo, se você precisa inibir a COX-2, se você toma um inibidor de COX-2, ou você faz um biológico, toda a cadeia de síntese, de expressão daquela citocina inflamatória não teve interferência nenhuma. Ele só vai lá no final. Só que toda essa sequência, ela pode ser modulada por essa estratégia que a gente está falando. E ao final você não tem a produção daquela proteína que te causa dor. E o medicamento ele não vai resolver isso. O que vai resolver são as estratégias. Então eu fico muito chateado quando eu vejo alguém acreditar que só medicamento vai fazer com que ela não tenha uma qualidade de vida boa. Só um biológico. Então a pessoa continua fazendo biológico e não muda absolutamente nada no estilo de vida. Isso é um absurdo. Hoje a gente está em 2022, o que a gente mais tem é conhecimento disponível para todo mundo colocar em prática. Seja qual a dor, né? As pessoas vão pensar assim, gente, só para vocês estruturarem. Condições crônicas em que você não busca resolvê-las, nem sempre a gente consegue, em que você não busca resolvê-las através de mudanças no seu estilo de vida, que é condições crônicas, sejam autoimunes, dores crônicas, enxaquecas, TPMs, endometriose, gastrite, intestino irritável, qualquer coisa, não adianta, não precisa perguntar a condição crônica, hipertensão, doenças cardiovasculares, qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que é crônica na sua vida, diabetes, você não pode, não é uma questão assim, não pode só depender de medicação. Aliás, quiçá você não deve depender de medicação. Se a gente pensar que não deve, já é um bom caminho. Porque ficar esperando cair do céu uma solução não vai. Então você vai buscar hábitos, atitudes que possam modificar isso. E as atitudes dependem de você, né? Essa é a parte mais chata, porque depender da gente, a gente sabe que é chato, é ruim, né? E vai dar trabalho. E vai dar trabalho. É assim, faz parte da nossa organização. Não é algo que a gente tem que planejar. Então a gente tem que usar o mesmo planejamento que a gente usa para o trabalho, a gente tem que usar para a nossa vida. Vai dar trabalho? Vai, porque não é assim abrir o medicamento, tomar e acabou. Não, você vai planejar seu chá, você vai lá comprar, você vai fazer o bendito chá, você vai levar isso, aquilo. Então são coisas que vão fazer diferença. Pessoal, para quem está perguntando se a live vai ficar gravada, eu vou deixar gravada. Nós vamos fazer um combinado. Eu deixo a live gravada e vocês vão lá e comentam lá nos comentários. O comentário de vocês é muito importante para a gente. É a contrapartida de vocês, tá? Porque quando vocês comentam, o Instagram ele entrega muito mais para muito mais gente. E tudo isso que a gente está fazendo chega até muito mais gente. Então, preciso que vocês comentem assim que terminar a live. Eu deixo salvo assim. Emano, alguma coisa aqui para finalizar as nossas estratégias naturais? Eu acho que sim. Só um detalhe para as pessoas aqui falou, e eu acho que é um detalhe importante. O Lu falou sobre individualidade. A gente falou aqui sobre coisas que são individuais e que vocês precisam entender para individualizar. A gente não copia do outro, a gente não pega uma dica do outro, a gente tenta entender para ver como se encaixa na nossa vida. Hoje eu vejo as pessoas investindo muito, 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 e eu acho positivo também, em como ser a pessoa mais produtiva, como ganhar dinheiro, ser milionário, ser a pessoa ativa, disposta, animada.
a animação é individual, a disposição é individual. Então, quando você copia muito isso dos outros, você pode até se mirar, né? Ou seja, eu tento modelar, a gente chama de modelar assim, o ânimo dos outros, tal. Muitas vezes nos deixa muito frustrados e mais inflamados ainda. Acordar, mostrar o reloginho lá, 5 da manhã, te fazendo acordar às 5 da manhã, sendo que você foi dormir às 11 da noite, isso pode não ser positivo para você. Invista inicialmente, antes de entrar nessa história de produzir, ganhar dinheiro, ser o cara mais eficaz do mundo, não sei o quê. Tem vários cursos para isso, são legais. Prepare o seu corpo para isso. O que eu mais tenho visto são pessoas que entram nessa, que nem antigamente acontecia, né? Fazia lá a estratégia de um coach e tal, que perdia não sei quanto de gordura, ganhava músculo e tal. A pessoa entrava numa síndrome do pânico, porque ela não conseguia fazer aquilo lá não é a vida para ela. Então prepare seu corpo. Pode fazer até concomitantemente, com coisas simples. Com coisas simples. O Lu acabou de ensinar um monte de coisa de chá, ele ensina mais milhares de coisas no curso dele da Rita, que é um curso imperdível. Imperdível, é simples, acessível, qualquer um pode entender. Prepare seu corpo para aguentar esse tranco, porque eu sei que todo mundo quer produzir mais, isso é positivo, mas não copie ainda a vida de alguém que você não tem condição de copiar. Você não tem nem a atividade neurológica dessa pessoa, não vive para isso, né? Então, muito cuidado com isso. Os investimentos, eles precisam ser, no mínimo, concomitantes na sua estrutura base, o seu corpo poder suportar aquilo que você deseja e almeja, com coisas simples. Você sabe isso é uma coisa que vai me deixando muito preocupado, é esse excesso de ter que ser produtivo, sabe? Porque o que mais tem as pessoas falando, olha, você faz isso, faz aquilo, a fórmula para ficar milionário, a fórmula para ter sucesso. E cada vez mais, eu mostro para pessoas que não é bem por aí. É muito interessante você pensar hoje, sei lá, tenho 42 anos, a gente é muito diferente do que de 10 anos atrás, 5 anos atrás a gente é diferente. E a gente vai percebendo quanto as prioridades, como a gente é muito tonto, como a gente é bobo algumas fases da vida, mas tem que ser para aprender e o quanto hoje em dia, por exemplo, tem coisa que a gente faz, você sabe disso. Se a gente quisesse, tanto eu quanto você, se a gente quisesse estar atendendo, até agora, de 7 horas da manhã até 9 horas da noite, todo dia, inclusive sábado, a gente teria uma agenda cheia, pulando gente ali para atender. Só que, e aí? Por quanto tempo a gente aguentar esse tranco? Eu seria muito produtivo. Eu conseguiria fazer muita coisa. Mas eu, com uma doença autoimune, com um processo inflamatório já naturalmente exacerbado, vou jogar o meu corpo para isso? Então não é só tomar o suplemento, ou o chá, ou o shot. É você pensar, por que eu estou colocando o meu corpo à prova diariamente? Será que eu não posso diminuir um pouco? Fazer um pouco menos do que eu faço? Fazer o que eu faço com mais qualidade, com mais tempo. Não é muito diferente você que faz a mesma coisa que eu, que atende um monte de gente. Não é muito bom a gente atender com tempo, sem aquela coisa desesperada de ter que atender um atrás do outro e aquele povão e aquela coisa louca. E no final do dia, a gente pega muito essa energia. Por mais que a gente esteja acostumado, que já faz anos que a gente faz isso, a gente pega muito a energia de tudo isso. A gente pega a energia das pessoas. Então, dos problemas. Então a gente acaba pegando. No final do dia a gente está cansado. Então tem que fazer um trabalho ali, ó, de limpeza antes de ir embora para casa, para não levar isso para nossa família. Então são muitas coisas que a gente tem que fazer e que tem que pensar. Talvez diminuir um pouco, né? Talvez diminuir um pouco. Você está aqui nessa live não é à toa, tá? Algum motivo tem para isso. Diminuir um pouco do que está se fazendo, diminuir esse excesso de cobrança, de ter que ser produtivo, de ter que ficar milionário. Então, mas você não é fácil você falar porque você é privilegiado em vários aspectos. Você também é, Vitor. Nós somos privilegiados profissionalmente. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente conseguiu isso. A gente trabalhou pra caramba. Tem fases na vida que a gente trabalha para morrer mesmo. Não tem outro caminho. Mas essa fase são fases que impactam menos. Chega um momento que o impacto ele é muito mais forte. E hoje a gente tem que estar muito consciente de que o nosso corpo tem limite. E que a gente tem convivido com muita gente, com muito problema, simplesmente por excesso e não por falta. É muito mais comum o excesso do que a falta. Excesso de trabalho, excesso de ter que fazer, excesso de ter que ter um corpo lindo, maravilhoso. Uma pessoa perguntou para mim,
essa semana que estava atendendo, falou para mim assim, uma pessoa que eu já atendo há muitos anos, e sim, sei lá, uns 4 anos atrás, ela tinha uma barriga muito trincada, uma perna, tudo riscado, tudo riscado. Essa mulher, que tem mais de 50 anos, hoje, ela não tem mais o corpo que tinha. E naquela época, era uma época tinha que fazer restrição, tinha que fazer muita coisa. Então, a única forma dela ter aquele corpo era treinando muito, era fazendo algumas substituições, restrições, ciclos, que era custoso. Não digo custoso só financeiro, não. Custoso de ter que se envolver naquilo. E hoje, está numa outra fase de vida, continua, tá linda, maravilhosa, super saudável, com exames maravilhosos, mas não tem mais aquela definição que se tinha antes. E ela falou, nossa, Luciano, se eu vejo uma foto minha, nossa, queria tanto ficar desse jeito. Eu falei assim, a custa de quê? Às custas de quê? Então, toda vez que a gente for pensar em alguma coisa, pensa, às custas de quê? A gente vai fazer isso, a gente vai deixar de fazer aquilo, porque chega uma fase na vida que começa a ser muito custoso. E aí, se custa a paz, é caro. Se custa a nossa saúde, é mais caro ainda. Então, vamos chegar num ponto aqui, todo mundo, de equilíbrio real. Isso faz parte das estratégias naturais possíveis. Sabe a melhor coisa que se tem para modulação da resposta inflamatória e dor? Não custa nem R$1. Nem R$1 isso. É jejum intermitente e meditação. Você fazer jejum intermitente, você toma, então quer dar uma potencializada? Você toma um chá de raiz de cúrcuma, faz uma meditação em jejum. É uma das melhores coisas para modulação de dor. Tá vendo? Que é uma estratégia natural, possível e acessível. Você não vai gastar R$1 para meditar. Essas coisas são para todos. Por fim, né, essas coisas são acessíveis, são para todos. Nós esperamos que vocês possam fazer, né, executar. Não é à toa que o Lu está disponibilizando esse conhecimento. Ele é a Rita que leva. Eu sei o quanto vocês buscaram isso mundo afora, né, mundo afora. A gente busca o tempo todo. E levar para vocês, eu acho que nessa mensagem do quanto isso pode ajudar vocês, eu até pedi, eu entrego isso para meus pacientes sempre, essa mensagem aqui. E essa mensagem vem do pai da medicina moderna, né? Que é, antes de curar, a gente tem que perguntar se a pessoa ela está disposta a abandonar algumas coisas que a fizeram adoecer. Aqui, ó. Nessas coisas que nos fazem adoecer está a ignorância, que é um dos grandes males. E só tem um jeito de curar a ignorância. A ignorância não é no sentido chulo, ruim. A ignorância, eu desconhecia, eu ignorava aquilo. Ampliar minha cabeça, passar a não mais ignorar no momento que eu tinha a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo, não custa nada fazer isso, é muito simples. E no momento que eu conheço mais a fundo, eu consigo utilizar. Então, aqui não é nem abandonar aquela comida só que te faz mal, o sorvete, coisas dos seus vícios e tal. É ignorar a ignorância. É abandonar a ignorância. Exatamente. Perfeito. Isso. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Isso. Você é demais, né? Então, gostei demais, irmão. Meu irmão, é um prazer demais estar aqui contigo, falando para os teus, vendo o quanto você continua incomparavelmente e incansavelmente criando, trazendo novos conceitos. Esses conceitos, né, para a saúde tradicional, foi tu que trouxe. Foi tu o primeiro a falar de shot no Brasil, foi tu o primeiro a falar de chás no Brasil e reinserir isso a uma rotina que era tida como uma coisa alternativa, porque ninguém se propunha no momento de explicar as variáveis, explicar os mecanismos e trazer os estudos à tona. Então, essa revolução que tu é capaz de fazer na saúde, na nutrição e, consequentemente, na medicina, é algo tão valioso, tão valioso. Se as pessoas percebessem o quanto valioso isso, perceber o caminho que tu fez de tirar uma coisa do shot que não existia para trazer para uma rotina de quase todo mundo que trabalha com integrativa hoje. E trazer os chás novamente, né, para uma coisa que era o chá porque eu gosto do sabor. Para hoje ser algo terapêutico e comprovadamente terapêutico, que era, mas faltava alguém encabeçar esse movimento, isso não tem preço. Se as pessoas percebessem o que tu levou de tempo para conseguir trazer isso, formatar isso, direto da fonte, que tu foi quem trouxe isso. Entender com o cara que trouxe isso, apagava qualquer coisa, né? Que é o que os profissionais de saúde fazem.
dão qualquer coisa para poder aprender esses conceitos com quem trouxe eles e com quem tem mais experiência, que é o teu caso, fitoquímicos. Tu é o cara dos fitoquímicos. Aliás, o cara é em muitas coisas. Nossa, Então, é uma muito oportunidade. Verdade. obrigado. As pessoas não sabem o teu caminho, né? Quem é que trouxe o conceito? Ninguém falava de shot, ninguém falava de fitoquímico, ninguém falava a palavra estratégia no Brasil. Ninguém falava. Sabe? Ninguém falava. Hoje todo mundo fala. Era dieta, não era dieta. Hoje todo mundo fala de fitoquímico, ninguém falava. Compostos bioativos, ninguém falava. É tu que fala. Hoje a maioria fala sem saber o que é, né? Fala, não tem composto, não sabe nem o que é. Mas quem trouxe esse conceito, então é uma oportunidade ímpar de qualquer pessoa aprender com quem trouxe o conceito, porque é definitivamente quem mais conhece, que é teu caso, meu. Então aproveita essa oportunidade. O Lu, aliás, está sempre trazendo tendências. Né? Obrigado, irmão. E você, maravilhoso, como sempre, contribuindo com todo mundo e sempre disponível, respondendo. Eu vejo lá você incansavelmente respondendo todo mundo e colocando as coisas lá para todo mundo lá de uma forma democrática. Obrigado por tudo que você faz. Agradeço em nome de todos que estão vendo aqui. Obrigado por tudo que você faz pela gente. Eu também aprendo muita coisa com você, muita coisa com você. Obrigado pela parceria de anos. Eu e o Vitor, a gente trabalha junto há muitos anos. E é muito, além de eu ter aprendido muito com você, é muito prazeroso trabalhar com um ser humano tão incrível quanto você. Então, eu sou muito, muito, muito privilegiado. Quando eu terminar essa live, eu vou fazer uma oração e agradecer a Deus por ter colocado pessoas tão maravilhosas na minha vida. E você é uma... Eu oro muito, tá? Tu é verdadeiramente um anjo na minha vida. Nem sempre os anjos a gente idealiza, né? Ontem eu fiz uma prova, eu faço faculdade de teologia, gente. Fiz uma prova ontem falando sobre anjos, né? Uma prova de teologia, anjos maus, tá? E o anjo, ele não tem uma configuração na nossa visão do anjo que vive na Terra aqui, né, cara? Ele não tem uma configuração que ele é perfeito. Porque o anjo não é perfeito, Deus é perfeito. Né? As pessoas que estão aqui, nós somos extremamente falhos. Mas no momento que a gente soma muito mais do que a gente subtrai ao mundo, a gente está num patamar angelical, né? Nós estamos fazendo bem a tantas pessoas e é o que tu fez já na minha vida tanto, cara, e faz a tantas pessoas. Bom, a Camila, minha esposa, sabe o quanto tu é um anjo na minha vida, né, meu irmão? Eu te agradeço também demais pela tua vida na minha vida, tua vida nos meus seguidores, nos teus seguidores, e que a gente continue com esse amor incondicional de irmãos e que essa confluência desse amor, ela continua sendo sempre assim, no final das contas, a contribuição para o mundo. A gente tem esse papel, né? Essa missão, esse propósito, que é para nossas vidas, para os nossos, para as pessoas que a gente ama, próximo, mas aqueles que a gente está transferindo o nosso amor sem que a gente ame-os, né? Sem que a gente conheça-os. Exato. Irmão, te amo demais, cara. Demais. Também te amo, irmão. Demais, demais. Você, sua família é minha família. E que bom que a gente vai se ver daqui uns dias. E todo mundo que está aqui, mais uma vez, muito obrigado. Quanta gente aqui escutando a gente uma hora dessa. Eu espero que a gente possa ter ajudado de alguma forma. Vou deixar salva a live, mas peço que vocês vão lá comentar, tá bom? Beijo grande para todo mundo. Irmão, tamo junto. Beijo grande. Fica com Deus. Tchau.